Olá, tudo bem com você? Conforme continuando as nossas aulas, agora nós vamos fazer algumas perguntas e questões sobre o que conversamos. Falamos sobre o fogo, falamos sobre características do fogo, métodos de transmissão do fogo, métodos de extinção do fogo, falamos sobre alguns equipamentos utilizados para combate a princípios de incêndio, falamos de alguns fenômenos do fogo e agora vamos falar também sobre questões. Essa parte não é muito agradável, mas vamos fazer algumas questões para ver se vocês estão reciclados ou prestaram atenção nas aulas. Ok? A primeira questão: o que é o fogo? Afinal, o que é o fogo? O fogo ele é uma reação química, porque precisa de dois ou mais elementos para que ele exista, exotérmica, ou seja, ele emana calor de dentro para fora e ele emana de si luz, gás, vapores, fumaças e deixa resíduos. Isso é o fogo, algumas características dele, ok? Primeira característica: defina pelo menos aí dois fenômenos do fogo, sendo que nós temos o flashback, nós temos o flashover, nós temos o bleed e o boil-over. Fale pelo menos de dois deles. Se formos falar, por exemplo, do flashback. Flashback, o que ele é? Flashback ele é o início, uma generalização rápida do incêndio no local. Ou seja, aqueles materiais combustíveis já foram inflamados pelos gases liberados naquele ambiente e se inflamam abruptamente. Isso é um flashover. Defina o backdraft. O backdraft ele é uma corrente de retorno que trouxe uma presença de oxigênio que foi suficiente para iniciar uma ignição naquele combustível aquecido que estava naquele ambiente. Isso é o backdraft. O que é o bleed? O bleed ele é um líquido combustível que estava num recipiente, num tanque, num silo, num local, que depois que sofreu o aquecimento, aquele líquido se expandiu na sua forma gasosa de forma abrupta, de forma grande, porque aqueles gases podem chegar até 2 toneladas a mais do que a quantidade que ele era em líquido, gerando ali a ruptura daquela solda, daquele tanque, daquele recipiente, fazendo assim uma grande explosão e gerando aí esse incêndio de grandes proporções. Esse é um bleed. O que é o boil-over? O boil-over é quando nós temos um recipiente, um tanque, um silo, também contendo líquidos inflamáveis, mas que ele está aberto, com a presença, entrada e saída facilitada de ar oxigênio ali, oxigênio daquele ambiente, e ele vai efervescendo e promove um transbordo, e uma grave também explosão e transbordo. Ok? Esse é um boil-over. Bleed, backdraft e flashover. Ok?